Bom, cumprimentamos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus por mais um domingo de Escola Bíblica Dominical, dessa feita 7 de junho. A lição de hoje que nós vamos estudar a intercessão pelos Efésios, lição de número 10. Esta é a lição a qual nós vamos estudar hoje na nossa Escola Bíblica Dominical. A verdade, o texto áureo, melhor dizendo, está em Efésios 3, 14 e 15, que diz: por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Louvado seja o nome de Jesus. A verdade prática diz assim: devemos interceder pelos eleitos de Cristo, para que eles sejam fortalecidos de poder, vivem em comunhão e exercitem o amor de Deus. Aleluia. A leitura bíblica em classe, a qual vamos fazer agora, está em Efésios capítulo 3, do versículo 14 ao 21. Efésios capítulo 3, do versículo 14 ao 21. No nome de Jesus, nós vamos fazer esta leitura bíblica em classe. Louvado seja Deus. Que diz assim: por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, de quem toma todo nome, toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de estando arraigados e fundados em amor. Poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede a todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Todos, a esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos aí, fizemos a leitura bíblica em classe da nossa aula de hoje, que traz como tema a intercessão pelos Efésios. Meus amados irmãos, glorificamos a Deus. A introdução da lição, ela diz assim: após revelar o mistério oculto a todas as suas dádivas, o apóstolo Paulo passa a orar em favor da igreja de Cristo. Na intercessão paulina, aprendemos que Deus pode fazer tudo além do que pedimos ou pensamos, sendo Ele o único que é digno de ser glorificado. Refletir sobre a oração intercessora do apóstolo é o tema desta lição. Então, a palavra-chave de hoje é justamente intercessão, tá? Intercessão, que quer dizer petição a favor de outrem, interceder, né? Então, intercessão é se colocar, é pedir a favor não de si, mas de outra pessoa, de uma outra situação, de um outro problema. Então você está intercedendo. Às vezes diz assim: irmão, intercede, vamos interceder por fulano, vamos interceder por aquela causa, vamos interceder por aquele problema. Você está apresentando a Deus na tua oração, intercedendo em prol de outrem. Então isso é louvável, isso é muito bom, agrada ao Senhor nosso Deus. Nós temos um exemplo muito prático disso, né? De homens que se colocaram à disposição de Deus, intercedendo a Deus, orando ao Senhor, para que questões, que até sentenças, no caso ali de Sodoma e Gomorra, quando Deus resolveu destruir a cidade, quem foi que intercedeu por Ló? Abraão. Abraão intercede a Deus por Ló. Ele vai orar, ele até diz: Senhor Deus, se na cidade houver 50 justos, destruirás a cidade por amor aos 50, e o Senhor diz: não destruirei por amor aos 50. Então ele começa a interceder, começa a orar, e até que o Senhor atende a oração de Abraão, e Deus não destrói a cidade de Sodoma e Gomorra,
porque alguém estava intercedendo. Outra situação, Pedro no capítulo 12 de Atos, ele estava preso, foi preso Pedro e Tiago. Tiago tinha sido morto à espada e Pedro ia ser morto no outro dia. Mas a Bíblia diz que a igreja na casa de Marcos estava intercedendo por Pedro, orando por Pedro, e passaram a noite em oração. E a Bíblia diz que Deus mandou um anjo na prisão, livrou a Pedro, libertou ele daquela situação, e ele não foi morto, porque não era o tempo ainda. Então a intercessão, ela muito agrada ao Senhor. A Bíblia também fala de Daniel, a intercessão de Daniel em prol de Jerusalém, em prol dos seus patrícios, dos seus moradores ali, né, que ele intercedia a Deus pela cidade, intercedia a Deus por Jerusalém, e tantos outros exemplos que nós temos. O nosso próprio Jesus, você pode conferir a Bíblia aí, em João capítulo 17, vamos ver aí, João capítulo 17, João 17, versículo de número 9, vamos ver o que é que o próprio Jesus, ele intercedeu, no capítulo 17, versículo 9, ele diz assim, isso Jesus falando, eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Louvado seja o nome de Jesus. Jesus intercedendo pelo versículo 20 do mesmo capítulo. Versículo 20 do mesmo capítulo. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Então Jesus intercede pela igreja, pelos judeus, pelos apóstolos, intercede por nós, até por aqueles que iriam ser salvos pelo intermédio da palavra de Deus, no caso nós, da igreja de hoje. Ele orou por nós, Jesus orou por você, ele incluiu você na oração dele, nessa oração sacerdotal aqui, a oração de intercessão. Será que Deus não ouviu a oração de Jesus? Será que o Senhor não atendeu esta oração tão maravilhosa, tão intercessória, tão linda, que Jesus Cristo fez em seu favor, em nosso favor? Então o próprio Jesus intercede, intercessão. Ora, se Jesus se colocou para interceder por nós, a igreja deve fazer a mesma coisa. Você tem que interceder. Se você ama, se você tem a Cristo como teu Salvador no seu coração, nós devemos interceder pelas pessoas. Existe tanta coisa para se orar, né? Interceder em prol das almas, em prol do país, em prol dos pastores, em prol das causas, dos problemas, da dificuldade, tantas coisas que você pode apresentar a Deus, né? Estamos vivendo uma situação tão difícil no momento, você pode interceder a Deus por as vidas que lá estão, que Deus livre, que Deus cure aqueles que lá estão, enfim, existem várias coisas que podem ser intercedida, e você como igreja, eu como igreja, devemos orar. Isso requer oração, intercessão. Jesus intercedeu, Jesus orou, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, e a Ele damos glória, louvor e majestade. Primeiro ponto da lição fala, corroborados com o poder do Espírito. Corroborados. A palavra corroborado quer dizer comprovar ou confirmar. A palavra corroborado quer dizer comprovar ou confirmar. Então aqui está dizendo a lição que corroborados, comprovados, confirmados com o poder do Espírito. Então diz assim, o apóstolo inicia sua oração ao Senhor com um pedido duplo. O poder do Espírito no homem interior e a presença de Cristo nos corações dos crentes. Vamos ver aqui. Primeiro subtópico, as riquezas da sua glória. Paulo apresenta a sua oração confiado nas riquezas. Vamos ver. Olha, glórias a Deus. A gente viu que a leitura bíblica em casa, no capítulo 3 de Efésios, verso 14, ele diz assim, verso 14, por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, ele se coloca de joelhos. Ora, irmãos, existem momentos, né? Existem situações, não existe uma posição certa, correta de orar. Você pode orar deitado, tem gente que não tem condições de orar ajoelhado, orar em pé, mas vai orar deitado. Pode orar em pé, pode orar de joelho, que é melhor de joelhos. Mas não existe posição para orar, certo? Importante que você ore a Deus. Você pode orar em silêncio, você pode estar trabalhando e estar em oração. Você pode estar trabalhando, louvando a Deus e estar em oração.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então Paulo diz, eis que me ponho de joelhos perante o Pai. Então é perante Deus que nós devemos nos colocar de joelhos, né? Nos colocar, nos prostrarmos diante do Senhor por uma causa. E a causa dele eram os Efésios, os irmãos das igrejas, para que Deus pudesse ajudá-los, né? No qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Ou seja, o nome do Senhor, a gente vai ver daqui a pouco, que o nome de Deus está acima de todo nome, tanto nos céus, seres celestiais, como os seres terrenos, né? Os homens, todos a criatura da terra. O nome do Senhor está aqui no versículo 15, toda a filha dos céus e na terra toma o nome. Então dependemos deste nome. Somos dependentes deste nome. No nome do Senhor, Jesus disse, em meu nome, ora farão as maravilhas que eu fiz e ainda maiores, né? Em meu nome pegarão, né, nas serpentes, expulsarão demônios, curarão os enfermos, é em nome de Jesus. E tudo que pedirdes em meu nome, crendo, recebereis. Então o nome de Jesus tem um poder. E Paulo diz, ora, para que segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. Então a riqueza da sua glória, é o que a gente vai ver agora, Paulo apresenta a sua oração confiando nas riquezas da sua glória. Ou seja, a de Deus, certo? Porque Deus é Senhor. O apóstolo já havia declarado, no capítulo, versículo 16, a gente acabou de ler agora, o apóstolo já havia declarado que Deus é o Pai da glória. Deus é o Pai da glória, louvado seja Deus, cheio de abundantes riquezas de sua graça. O que significa que ele é possuidor de todas as glórias e dispenseiro de riquezas ilimitadas, bênçãos. Em razão disso, Paulo pede para que a igreja seja fortalecida com poder, que seja habitada por Cristo, que compreenda o amor divino e tenha pleno desenvolvimento espiritual. Então, 16, versos 16 ao 19, está inserido aí na lição. Ele está falando sobre a riqueza da sua glória. Então, qual é a riqueza que essa igreja tem, que ela possui, né? Nós temos a riqueza da sua glória, nós temos o Espírito Santo, tá? O Espírito de Deus, ele é que habita dentro do crente, ele habita dentro de você, habita dentro de nós, ele é poderoso, então ele dá capacidade, ele traz, é através do Espírito Santo que nós vamos desenvolver o fruto do Espírito, é através do Espírito Santo que nós vamos nos compreender, que nós vamos amar os nossos irmãos, né? E a Bíblia nos fala a respeito do Evangelho, Jesus falando que ele trouxe o Evangelho da graça, o Evangelho do poder, o Evangelho, louvado seja Deus, que transforma o mais vil pecador. O segundo ponto diz, fortalecidos com poder, né? A palavra nós vimos corroborado, mas também vamos falar sobre arraigado, tá? Arraigado quer dizer firme pela raiz, ou enraizado. Então, arraigado é firme pela raiz. Então, fortalecidos com poder. O primeiro pedido do apóstolo Paulo é para que a igreja seja corroborada, confirmada com poder pelo seu Espírito no homem interior. Essa petição não quer dizer que a igreja em Éfeso não tivesse o Espírito de Deus, mas que ela fosse continuamente revigorada com poder e, consequentemente, em seu fortalecimento diário. Ainda enfatiza que a única força que habita no crente a se manter firme advém do Espírito Santo. João 14, 16, 17. Que atua no homem interior e capacita o crente a preservar, a manter-se afastado do pecado e compreender as coisas espirituais. Vamos ver aí, João capítulo 14, versículo 16 e 17. Evangelho de João, capítulo 14. Capítulo 14, versículo 16 e 17, que diz: Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber,
porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, pois habita convosco e estará em vós. Coisa maravilhosa, aleluia. É saber que o Espírito Santo de Deus, ele agora mudou a sua vida, ele habita no seu coração, ele é morada no seu templo, chamado esta casa, que é o templo, esse templo que somos nós, morada do Espírito Santo, louvado seja Deus. Mas ainda diz mais, em 1 Coríntios capítulo 2, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12, 1 Coríntios capítulo 2, verso 12 ao 16. Capítulo 2, versículo 12 ao 16, que diz assim: Mas nós que recebemos o Espírito do mundo, mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Disto também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem a tudo, e ele de ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Mas nós que temos a mente de Cristo. Então veja aí, mais uma vez Paulo enfatizando, falando sobre o privilégio de ter, aleluia, de sermos fortalecidos com este poder. Qual é o poder? O Espírito Santo, para que, através do Espírito Santo, ele coloque dentro do seu coração, dentro de nós, o desejo de intercessão, o desejo de orar pelos missionários, de orar pelas causas, né? Muitas coisas que nós intercedemos e apresentamos e precisamos, né? Você precisa de oração, eu também preciso. A Bíblia diz: orais uns pelos outros para que vencereis. Então apresente a sua causa, eu apresento a sua causa e você apresenta a minha, certo? E aí nós vamos, em nome de Jesus, orando, vencendo essas batalhas, essas guerras. Ponto 3, terceiro subtópico do primeiro ponto. Habitados por Cristo. O apóstolo também orou para que Cristo habitasse pela fé nos corações dos santos. Capítulo 3, versículo 17 de Efésios. A gente viu isso aí. Capítulo 3, versículo 17. E para que Cristo habite pela fé nos vossos corações. E oro para que estando arraigados, ou seja, a gente já viu arraigados, quer dizer, firme pela raiz, certo? E fundados em amor. Veja só. Para que Cristo habite pela fé em vossos corações. Então ele intercede, ele continua orando para que Cristo nunca saia dos vossos corações. E ele diz mais: e oro para que estando arraigados, enraizados, né? Vamos lá, vamos fazer aqui é uma árvore, tá? Mas ela tem raízes. Então, essa raiz, ela está debaixo da terra, certo? A árvore, ela primeiro, o homem, nós só vimos, né? A gente vê as folhas, vê os galhos, vê o fruto, vê o caule, mas essa boniteza que existe em inúmeras árvores bonitas, frutíferas, árvores lindas, plantas maravilhosas que Deus fez, mas por detrás, por baixo, existe algo que ninguém vê, certo? Porque para que essa boniteza apareça, existe uma profunda raiz. Tem que ter base, tem que ter raiz, porque são as raízes que alimentam, ela suga as proteínas, ela suga do solo a água, para que ele dê sustentabilidade, para que ela possa ser viçosa, bonita, dê fruto. Porque se não tiver raiz profunda,
secar, apodrece e morre. Então a gente não vê, muitas das vezes, só vê a aparência. E o que é para nós então, né? Eu olho para você, você olha para mim, eu vejo uma árvore, eu vejo por fora. Mas como é que está a nossa raiz? Estamos orando? Estamos lendo a palavra? Estamos jejuando? Estamos fazendo aquilo que aos homens não vê? As pessoas não estão vendo o que você está fazendo, mas é a raiz. O que dá sustentabilidade é o que você está fazendo sem ninguém ver. Mas Deus vê. E Ele tem dado a você capacidade, tem dado a você força para que você possa. E Paulo diz, eu oro para que sejais arraigados, glória a Jesus, e fundados em amor. Então, o fundamento da igreja está baseado aqui, ó, no amor, certo? É a base. O amor é a base. Porque com amor, a Bíblia diz lá em 1 Coríntios capítulo 13, que é o capítulo do amor, vai falar sobre muitas coisas que, aí Paulo diz que ainda que dê a sua vida para morrer e não tiver amor, para nada serve. Então não adianta falar em línguas se não tiver amor, para nada serve. Então o amor é a base, nós temos que amar. Para interceder, né, de boca para fora, você tem que amar aquilo que está fazendo, certo? Então interceder por alguém da família é bom, é louvável, precisa, tem que ser feito. Mas interceder por seu inimigo, por aquele que quer ver sua queda, quer ver o seu fracasso, fala o mal de você, tem que amar. Tem que ter amor para essas coisas, né? Alguém que pisou na bola com você e agora até fala mal de você por trás, mas a palavra de Deus manda que nós devemos interceder, orar, buscar ao Senhor e apresentar a Deus para que o Senhor possa reverter a situação, reverter a causa. A oração, meus queridos irmãos, ela é muito importante porque foi a oração. Veja só, vamos desenhar aqui uma outra árvore. Essa árvore aqui representa a árvore da vida, certo? A árvore da vida. Então o homem tinha acesso a esta árvore aqui, né? Tinha acesso a essa árvore. Mas Deus vetou uma outra árvore pela qual não devia tocar e nem comer. E aí, a gente vai ver aqui, certo? Nós vamos ver aqui, vamos comparar isso aqui como se fosse dois querubins. Dois querubins. Por que dois querubins? Porque quando o homem peca, certo? Quando o homem peca, o que acontece com ele? Ele é expulso, certo? Ele é expulso do Éden. Ele é expulso do Éden. E aí, ele não tem mais como entrar aqui. O que é que Deus faz? Coloca dois querubins, impedindo a entrada, né, do homem. Ou seja, isso aqui é semelhante, eu posso dizer, que é um véu. Primeiro véu. O que é o véu? O véu impede, os querubins impediam que o homem Adão, ou Eva, e posteriormente a sua família, tivesse acesso à árvore da vida. Primeiro véu. Então não tinha mais liberdade. Né? Qual foi o papel de Jesus? Né? Qual foi o papel de Cristo? A gente vê aqui Jesus, aqui a morte de Cristo, a morte expiatória, lugares, aqui são os lugares celestiais. A Bíblia diz em Hebreus, no capítulo 9, que o seu sangue nos abriu um novo e vivo caminho. Opa, isso aqui estava fechado. O sangue de Jesus nos abriu e agora temos acesso ao Pai. Temos acesso ao Pai. Então esse primeiro véu aqui, certo? Impedia. E a gente vai ver também aqui uma outra situação aqui também. Lembre-se lá vamos ver lá, o tabernáculo de Moisés. Tabernáculo
de Moisés. Aqui no segundo, entre o lugar santo e o santíssimo, existia um véu. Vou chamar esse de segundo véu, porque o primeiro foi aqui no Éden. O segundo véu aqui no lugar impedia, travava, não tinha acesso. Só aqui tinha a arca, aqui tinha o altar do sacrifício, aqui tinha a bacia, aqui tinha a mesa da proposição, aqui tinha o altar de adoração e aqui tinha o candelabro. Certo? Aqui tinha o candelabro. 6 elementos, 6 utensílios que tinha aqui neste altar. Então, o que é que aconteceu? Para chegar aqui, para adorar aqui nós tínhamos os 2 querubins na tampa do propiciatório, né, para a gente simbolizar melhor. Então a gente tinha aqui, para que só quem podia entrar aqui era o sumo sacerdote. Uma vez por ano, ele entrava aqui. É quem tem acesso de entrar aqui no véu, uma vez por ano, para ficar no mínimo, no máximo, 7 minutos. Ele oferecia sacrifício por ele, a Deus, para poder entrar aqui. Ele só era o único que podia e tinha acesso. Mas o segundo véu, lá na cruz, quando Jesus Cristo ele morre, né, e ele abriu um novo e vivo caminho, e a Bíblia diz que os sinais, dentre os 7 sinais que acontecem 7 sinais, né? 7 sinais vão acontecer na morte de Cristo, e um deles é que o véu do templo rasgou-se de alto a baixo. O próprio Deus tira agora o véu, certo? Esse véu, ele é tirado, não existe mais barreiras, não existe mais agora obstáculos. Por quê? Esta peça, essas obras aqui, observe bem esses utensílios aqui que eu falei sobre o tabernáculo. A obra expiatória. Então, o altar do sacrifício tem a ver com a morte de Cristo. O altar do sacrifício, todos que eram animais que eram apresentados aqui, tem a ver com a morte de Cristo. Em Cristo, nós somos salvos. A bacia fala do batismo, porque somos salvos, depois somos batizados. Depois do batismo, a gente é apto a participar. Aí aqui vem o terceiro elemento, a mesa. Aqui tinha pão e aqui tinha vinho. Então passa agora, então primeiro para cá, depois para cá, aí depois passa para esse que é a mesa. Então, depois que eu participo da mesa, eu vou agora para o altar do incenso. Incenso quer dizer adorar. Eu vou adorar a Deus. Depois que eu adoro a Deus, eu venho aqui para o candelabro, que tem a ver com o Espírito Santo de Deus. Recebo Espírito Santo, eu sou revestido. Aí aqui agora eu tenho livre acesso para a arca, que representa a presença de Deus, que representa o Pai. Tenho livre acesso, porque Cristo, na morte a qual Ele concedeu por nós, nos abriu o livre caminho, o livre acesso. Amém? Para nós finalizar, a gente vai ver que o nome de Jesus, né, está lá em Efésios 3, versículo 15, que diz assim, o 14 e o 15. Por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Que nome é esse? Que toda a família no céu e na terra respeita este nome, né? Que nome será esse? Esse nome
esse aqui. Glória a Deus. Sabe que nome é esse? Isso é o chamado tetragrama. Tetragrama. É o nome de Deus em hebraico. Não tem vogal. Yahvé. Então, habitantes dos céus, seres céus, versículo 15 de Efésios 3, no qual toda a família nos céus e na terra. Então, ó, todas as famílias nos céus e na terra toma o nome. Toma o nome. O nome do Senhor é poderoso. O nome de Deus, de Jacó, é poderoso. Tem toda a autoridade, tem todo o controle, todo o domínio no céu, na terra. Ele domina sobre tudo e sobre todos. Paulo diz que toda a família nos céus e na terra toma o nome. É no nome de Jesus, ele disse, em meu nome, é no nome dele. Meu querido irmão, é no nome de Jesus que você vai vencer. É no nome de Jesus que você vai conseguir. É no nome de Jesus que nós vamos chegar lá. Louvado seja Deus, que Deus possa te abençoar, que Deus possa te ajudar, e nunca esqueça da intercessão. Sempre que você orar, use este nome, né? É em teu nome, Jesus. Use sempre o poder deste nome. Então, que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que esta simples aula possa te ajudar, possa corroborar para o crescimento espiritual da sua vida, em nome de Jesus. Não esqueça de dar seu like, seu joinha, seu gostei, e que Deus possa te abençoar. Quero lembrar os irmãos que todos os domingos, às 21h05, nós temos uma live ao vivo. Todos os domingos, às 21h05, nós temos uma live ao culto ao vivo, para que nós possamos juntos adorar o Senhor. Então, convido você pelo Instagram, tá? Guilherme Neto 2710. Instagram, Guilherme Neto 2710. Todo domingo, às 21h05, estamos ao vivo e você pode participar também. Então, que Deus te abençoe. Fica aqui a minha satisfação, fica aqui minha alegria por você ter participado conosco. Em nome de Jesus, fique na paz do Senhor. Que Deus te abençoe. Amém. Glória a Deus.